Fala, meu povo, e aí, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre desequilíbrios ambientais, vamos falar agora sobre eutroficação, também chamada de eutrofização. Então, cuidado que os dois termos podem aparecer em uma questão de prova e vão significar a mesma coisa. Veja só, tecnicamente, o que significa eutroficação? Pessoal, eutroficação significa um aumento na produtividade dos ecossistemas aquáticos, tá? É isso que significa eutroficação ou eutrofização, como você preferir. Pode acontecer desse fenômeno se dar por causas naturais, mas quando ele está relacionado a atividades humanas, a gente chama isso de eutroficação cultural. Cuidado com esse termo, porque esse termo ainda não costuma aparecer muito em questão de prova, mas pode aparecer a qualquer momento, tá? Então a eutroficação ou eutrofização cultural é aquela em que o que vai originar o processo como um todo vai ser as atividades humanas, tá? E aí, olha só, quais são os eventos que estão sempre presentes nesse fenômeno, no processo da eutroficação? O primeiro deles é sempre o bloom de algas. O que é um bloom de algas? É a reprodução exacerbada de vários tipos de algas, certo? Então, isso é um fenômeno que está sempre relacionado ao processo de eutrofização. A gente vai sempre acompanhar em algum momento um bloom de algas e aí você sabe que essas algas pertencem ao fitoplâncton do ecossistema aquático que está sofrendo o processo de eutrofização, tá? Então, primeira característica que sempre está relacionado, vai estar sempre presente o bloom de algas, pelo menos na fase inicial do processo. Pessoal, normalmente esse processo ele se inicia por qual motivo? Tá? Esse processo ele vai se iniciar, olha só, pelo excesso de fósforo e de nitratos que estão chegando nesse ecossistema aquático. Esse fósforo e esse nitrato pode chegar de várias fontes diferentes, tá? Tanto de matéria orgânica quanto de matéria inorgânica, certo? Mas a origem de fato do fósforo do nitrato pouco vai importar, desde que eles cheguem em excesso a esse ecossistema aquático. E aí, fósforo e nitrato são dois elementos que são importantes para a reprodução dessas algas. Quando eles estão em excesso, essas algas conseguem reproduzir em excesso, aumentando muito a taxa de crescimento desses organismos, tá? Então eles passam a crescer basicamente de acordo com o seu potencial biótico, né? Como a gente está estudando lá em ecologia de populações, né? Você já sabe que a gente já tem uma aula gravada aí de ecologia de populações. Vou deixar o link aqui embaixo para você, caso não tenha assistido ainda, possa assistir essa aula de ecologia de populações. Outra característica sempre presente no processo de eutrofização é a redução dos níveis de oxigênio na água. Essa redução de nível de oxigênio na água, você já pode começar a imaginar que ela vem trazer como consequência a morte de organismos aeróbicos, aqueles organismos que dependem de oxigênio para sua sobrevivência. E aí pode acontecer de trazer uma outra consequência, que é a formação de zonas mortas em vários locais aí ao redor do planeta, tá? A gente já tem aí várias zonas mortas que hoje você não encontra mais formas de vida, e a origem dessas zonas mortas se deu por processos de eutrofização, certinho? Pessoal, outra característica que você não pode esquecer é que vai acontecer um aumento da demanda bioquímica de oxigênio, que a gente chama de DBO. Pode aparecer alguma questão também assim, ó, aumento da demanda biológica de oxigênio, tá? Então, bioquímica ou biológica de oxigênio, que a gente chama de DBO. E o que viria a ser a DBO? O que viria a ser essa demanda bioquímica de oxigênio? Preste atenção. É a quantidade de oxigênio que é necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica, que é biodegradável, sob condições aeróbicas, ou seja, sob condições na presença de oxigênio, tá? Então, como, olha só,
o nível de oxigênio está diminuindo, consequentemente, a demanda para que essa decomposição aeróbica da matéria orgânica aconteça, ela vai aumentar. Tá? Se você parar para pensar, você vai ver que os dois estão totalmente ligados. O que eu acabei de falar sobre o aumento da demanda bioquímica de oxigênio, o que seria essa demanda, eu coloquei nessa observação aqui para você. Né? Então, quantidade de oxigênio necessária para ocorrer a oxidação da matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas. E aí, pessoal, já deixo uma dica aqui, ó, na própria observação para você, porque isso pode aparecer numa questão de prova e aí vai facilitar a tua vida. Quanto maior o grau de poluição em um determinado ecossistema aquático sofrendo eutrofização, maior vai ser a DBO. Tá? Então não esquece disso. Quanto maior o grau de poluição em um determinado ecossistema aquático sofrendo o processo de eutrofização, maior vai ser a DBO. Dá um pause aí no vídeo, copia essa observação aí nas tuas anotações para você ter acesso a ela o mais fácil possível, tá? Bom, e aí olha só, como a gente estava falando, o processo se inicia com o aumento, né, com o excesso de nitrogênio e fósforo que está chegando aqui num determinado ecossistema aquático. E aí lembra que a origem desse nitrogênio, desse fósforo, não interfere muito. Pode ser de origem orgânica ou origem inorgânica. Então pode ser origem de matéria orgânica chegando aí através de esgoto não tratado de cidades, por exemplo. Pode ser aí uma origem mais inorgânica aí de fertilizantes artificiais ricos aí em nitrogênio, ricos em fósforo, que está chegando nessas fontes de água aí pela lixiviação provocada pela chuva, né? Então você já sabe, fazendo uma analogia com outro assunto que a gente já viu em ecologia, pelo menos meus alunos do curso presencial já viram, né? Mas nada impede que eu possa vir a gravar esse vídeo posteriormente para vocês. Observe que esse fenômeno da eutrofização está totalmente relacionado ao ciclo biogeoquímico do nitrogênio e ao ciclo biogeoquímico do fósforo, né? O excesso de nitrogênio que causa um desequilíbrio no ciclo biogeoquímico desse elemento e um excesso do fósforo que também causa um desequilíbrio no ciclo biogeoquímico desse elemento, tá? Então, se você tem interesse que eu grave vídeo sobre ciclos biogeoquímicos, deixa aí nos comentários para que eu possa saber da sua necessidade, do seu interesse. Beleza? E observe que esse excesso de nitrogênio e fósforo vai provocar aqui ó, o que eu chamei de bloom de algas, tá? Ou uma multiplicação excessiva de algas. E essas algas, elas podem, inclusive, algumas delas, elas produzem substâncias tóxicas que podem já, só por conta dessas substâncias, já provocar um desequilíbrio aqui nesse ecossistema, tá? Pode, inclusive, afetar outros organismos ao longo da cadeia alimentar, mesmo organismos que nem sejam aquáticos, né? Por exemplo, uma ave que se alimenta desse peixe, o próprio ser humano que se alimente desse peixe, certinho? Então, como é que funciona o processo em si? Olha só para a gente entender aqui, primeiro nesse esquema e depois em um outro esquema simplificado que eu coloquei mais para frente. Vai chegar aqui ó, numa fonte de água, num ecossistema aquático, a resíduos orgânicos domésticos ou industriais, ou despejo de resíduos inorgânicos. Qual a semelhança entre esses dois tipos de resíduos, orgânicos ou inorgânicos? O excesso de nitrogênio e fósforo, como a gente já falou, certo? Pessoal, esse excesso de nutrientes, você já sabe que leva a um aumento de biomassa de matéria naquela água. Se a gente está considerando aqui matéria orgânica, é claro que você vai considerar aqui o aumento, o resíduo orgânico que está chegando naquela matéria. Mas esse resíduo inorgânico vai ser utilizado pelas algas na sua proliferação. E aí, como as algas são fotossintetizantes, elas vão aumentar a produtividade e como elas aumentam a produtividade, elas produzem matéria. Então, observe que mesmo os resíduos inorgânicos, indiretamente, também contribuem para esse aumento de biomassa orgânica, pelo menos do ponto de vista inicial, naquele ecossistema, tá? Por quê? Porque
as algas do fitoplâncton desse ecossistema vão utilizar esse excesso de nitrogênio e fósforo para aumentar a sua reprodução. A gente chama isso de floração de algas, ou boom de algas, ou bloom de algas, como eu coloquei lá no slide, tá? Então, qualquer um desses termos podem aparecer numa questão de prova, tá? Então, fica atento a isso. Beleza? Pessoal, veja só, o próprio ciclo de vida das algas ele é muito rápido. Então, à medida que as algas se reproduzem mais, consequentemente, atrelado a isso, a taxa de mortalidade delas também aumenta. Consequentemente, se alga, que é o primeiro elo de uma cadeia alimentar aquática, está aumentando, toda aquela cadeia ela também tende a aumentar outros níveis tróficos. Só que vários outros níveis tróficos também acabam morrendo de acordo com seus ciclos de vida. E aí a morte desses organismos, principalmente algas presentes aqui do fitoplâncton e o próprio zooplâncton que está se alimentando dessas algas, leva ao aumento da decomposição aeróbica nesse ecossistema. Essa decomposição aeróbica, normalmente, lembra que decomposição é feita por fungos e bactérias, tá? Fungos e bactérias que utilizam o oxigênio dissolvido na água para garantir esse processo de decomposição. Só que aí veja, à medida que essa decomposição vai acontecendo, o oxigênio dissolvido na água vai diminuindo sua concentração. Tá? Por quê? Porque essas algas aqui, mesmo sendo fotossintetizantes, elas criam uma película na água com a medida que elas vão aumentando em tamanho, pessoal, e aí essa película impede que o oxigênio produzido pela fotossíntese se dissolva na água. Então, basicamente, quando forma aquela película de algo, vocês devem ter visto em um açude eutrofizado, forma aquela camada verde por cima, flutuando no açude, aquilo é uma película de algas, normalmente cianobactérias. Então, aquela película já bloqueia a passagem de luz. Então, só quem está fazendo fotossíntese ali é as bactérias que estão na camada superior, mais próximo à luz. Só que aí, esse oxigênio está sendo produzido pela fotossíntese, ao invés de se dissolver na água, ele escapa para a atmosfera. E aí, associado à decomposição aeróbica, o oxigênio dissolvido na água vai diminuindo, tá? Lembra, se o oxigênio vai diminuindo, a demanda bioquímica de oxigênio vai aumentando, né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. E aí, olha só, se o oxigênio diminui, quem é que sofre? Os organismos que são aeróbicos, né? Por exemplo, os peixes e outros organismos que dependem de oxigênio para sobreviver. Então, eles começam a morrer também. Aí agora tem muito mais matéria orgânica nesse ambiente devido à morte desses organismos por conta da falta de oxigênio. Se isso está acontecendo, vai iniciar um outro processo de decomposição, que é a decomposição anaeróbica, aquela que não utiliza oxigênio. Porém, essa decomposição anaeróbica traz como consequência a produção de compostos com potencial toxicidade e também mau cheiro, não é? Daí que por isso que a gente consegue, quando a gente passa por um local eutrofizado, uma fonte de água eutrofizada, normalmente tem um cheiro desagradável e característico por conta desses compostos decorrentes da decomposição anaeróbica. A toxicidade desses compostos, inclusive a acidez de alguns desses compostos, pode também levar à mortalidade ainda de mais organismos ainda desse local, tá? Então a gente volta a falar desse esquemazinho de forma mais simplificada daqui a pouquinho. Então olha só, quando isso acontece ao longo de um rio, a gente consegue fazer uma analogia com um outro tópicozinho que a gente já estudou também em ecologia, em sala de aula, quem é do curso presencial, e posteriormente também posso gravar aulas sobre esse novo tópico. Que tópico é esse? O tópico de sucessão ecológica. Se você perceber esse esquemazinho, ó, no local onde tem a concentração maior de poluentes industriais, é onde vai estar, consequentemente, ó, o nível maior de eutrofização. Mas à medida que o rio aqui avança para locais menos poluídos, ó, essa comunidade aqui, ó, do ambiente mais eutrofizado, ela vai sofrendo modificações, tá vendo? Isso aqui não deixa de ser um processo de sucessão ecológica. É claro, é um processo de sucessão muito rápida, não é? Mas que uma questão poderia abordar a ideia, o conceito de sucessão ecológica sem problema algum.
tá? Porque observe que a comunidade ela vai mudando aqui à medida que essa água vai se deslocando aqui de um local mais poluído para o local menos poluído. E isso, é claro, leva um certo tempo, não é? Então, se é a mudança de uma comunidade ao longo de um certo tempo, não deixa de ser um processo de sucessão. Bem simplificado, mas é bom que você tenha cuidado com uma possível questão que traga esse tipo de intertextualidade com outros assuntos, tá? Com mais de um assunto da ecologia. E aí, pessoal, observa outra coisa aqui, voltando para o processo de eutrofização como um todo. Olha essa partezinha aqui, ó, onde eu estou passando aqui com o laser. Observa que é o local mais poluído. E observa o predomínio aqui, ó, no caso dos produtores. No caso aqui dos organismos planctônicos. Ó, o que é que está predominando? Cianobactérias. E é exatamente o grupo de fitoplâncton que vai prevalecer em locais eutrofizados. Normalmente são cianobactérias, tá? Então, cianobactérias é um grupo de bactérias que pode sim estar presente em locais eutrofizados. E aí lembra, existem várias espécies de cianobactérias e entre essas espécies existem aquelas que produzem toxinas. Hepatotoxinas que vão ter ação tóxica no fígado se a gente entrar em contato com essa toxina, através dessa água contaminada ou até através de algum alimento, né, contaminado com essa toxina, e neurotoxina, né, toxinas que vão ter a ação no nosso sistema nervoso, do mesmo jeito se a gente tiver acesso aí a uma água ou alimento contaminado com essas toxinas desses organismos. Observa que prevalece aqui também, ó, o que ele está chamando aqui de vermes, tá? Mas poderia ter aqui também, ó, outras bactérias patogênicas que são comuns aqui nesse tipo de esgoto. Poderia ter também aqui vírus que também são comuns nesse tipo de esgoto, que podem trazer doenças para o ser humano, tá? E também existem bactérias e vírus e alguns tipos de vermes que também podem infectar outros animais também além dos seres humanos. Então, trazendo uma consequência para o ecossistema como um todo, que é outra consequência atrelada, pelo menos indiretamente, ao processo de eutrofização, que eu coloquei uma observaçãozinha para vocês mais na frente, tá? Então, lembra que o lançamento desses dejetos humanos no meio ambiente ele vai trazer outra preocupação também em termos de saúde, além do processo da preocupação em termos ecológicos, que é a eutrofização, tá? Por quê? Porque isso vai contribuir, como você acabou de perceber, para a propagação de várias doenças, né? Como as causadas por certos vermes, né? No caso dos eumintos, por certos protozoários, como as amebas e a giardia, por certos vírus de transmissão fecal oral, tá? Que a gente vai estudar mais para frente. E aí, olha só, fazendo um esquemazinho aqui mais simplificado, você entender o processo como um todo. Lembra, o aumento em nutrientes, esses nutrientes ricos em quê? Nitrato e fósforo, tá? Não esquece disso. Leva a um aumento da propagação das algas, né? Floração ou bloom de algas, né? Lembra desse cuidado com esses termos. E como as algas têm ciclo de vida muito rápido, à medida que elas vão se reproduzindo muito, elas também vão morrendo muito, né? Então também aumenta a taxa de mortalidade desses organismos. E aí, pessoal, como esses organismos vão morrendo, eles vão passando processos de decomposição. Só que essa decomposição lembra, decomposição sempre fungos e bactérias, né? São as espécies decompositoras do planeta. Tanto decomposição aeróbica quanto decomposição anaeróbica, tá? Não esquece disso. Então, essa decomposição aqui que se inicia, ela vai aumentar, mas ela vai ser uma decomposição aeróbica, tá? Que vai atuar contribuindo para a diminuição do oxigênio dissolvido nessa fonte de água. Então, se o oxigênio está diminuindo, a demanda necessária para a degradação de matéria orgânica de forma aeróbica, você já sabe, ela vai o quê? Aumentar, ou seja, a DBO vai aumentar, não é? E aí, como consequência dessa diminuição de oxigênio e aumento da DBO, o que é que acontece? Mortalidade de outros organismos aeróbicos que vivem nesse mesmo ecossistema. Se outros organismos começam a morrer e não tem mais oxigênio para garantir a decomposição aeróbica, o que é que vai acontecer? Decomposição anaeróbica começa a acontecer, começa a prevalecer. E nessa decomposição anaeróbica,
como resultado final dessa decomposição, surge aí produtos com uma certa elevada potencialidade para causar desequilíbrios. Por exemplo, o ácido sulfídrico tem um cheiro desagradável, mas por ser ácido também aumenta a acidez da água, o que pode levar também a mais mortalidade de organismos. E metano, que é um gás com efeito estufa, né? Então veja que é um problema ambiental ajudando a contribuir para um outro problema ambiental, que é o agravamento do efeito estufa, né? Então um exemplo aqui de como é que a eutrofização pode contribuir aí para um outro problema ambiental. Isso poderia ser até mesmo uma questão de prova, tá? Então fica aqui esse esquemazinho aqui mais simplificado do que o primeiro que eu mostrei para vocês. E aí lembra, essa acidez aqui, ó, somada à falta de oxigênio, vai trazer como consequência a mortalidade de vários organismos aqui nessa fonte de água que está sofrendo o processo de eutrofização, certinho? E aí lembra, para a gente finalizar, como a gente acabou de comentar agora há pouco, né? Além do problema de eutrofização, né, associado ao lançamento de dejetos, né, de esgoto doméstico industrial no meio ambiente, ainda além da preocupação ecológica, né, que é a eutrofização, existe também a preocupação em termos de saúde, por conta da propagação de várias doenças, como a gente acabou de comentar. E aí, para você não esquecer disso, eu coloquei uma observaçãozinha sobre esse ponto, porque isso pode ser uma questãozinha de prova um pouquinho mais elaborada, tá? Então, coloquei desse jeito aqui para vocês, ó. O lançamento de dejetos humanos no meio ambiente traz outra preocupação em termos de saúde, pois contribui para a propagação de várias doenças, como as causadas por certos vermes, lembra que são os eumintos, né? Platelmintos e nematelmintos, protozoários como as amebas e as giardias, ó, várias bactérias e vários vírus, normalmente de transmissão fecal oral, que a gente vai estudar mais para frente. Beleza? Então, se você gostou, não esquece de compartilhar isso com teus amigos, curte o vídeo e lembra de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Valeu, pessoal. Até nossos próximos vídeos.